Tudo bem? Tudo bem com você? Bem demais, bem demais. Trouxe o Levi comigo hoje, tá? Acho que o Levi, você já conheceu ele ou não? Não. Não. O Levi é head aqui na WIG, tá? Então o Levi, ele tá à frente dos nossos maiores projetos aqui na empresa. O Levi tá à frente, né? Junto com o Bruno e o Kelvin, que são pessoas que talvez você não tenha conhecido ainda, tá? Então, assim, tô trazendo a seleção brasileira aqui pra falar com você, tá? Que não é só eu. Qual que é o grande ponto que eu quero falar com você hoje? Duas coisas. Primeiro, fechamento do mês passado, né? Pra gente falar um pouco do mês passado e o que você tá pensando para esse mês pra gente já planejar. Agora nós temos mais números, né? Agora a gente vai dar uma avançada, você vai ver que até as planilhas que eu vou abrir, elas são diferentes com você, né? O Levi tá aqui até para isso, pra gente discutir sobre isso, pra gente começar a desenhar aquelas projeções de receita que a gente tava conversando na última call, né? Então, bora lá. Talvez vai evoluir um pouco, né? Eu não vou abrir direto o gerenciador de anúncio, eu vou abrir uma planilha aqui, a gente vai compartilhar com você a primeiro momento, tá? Então, beleza. De agora em diante, a gente vai começar a utilizar essa planilha aqui, tá? Basicamente, essa planilha tem todos os dados do projeto que a gente puxa diretamente do e-commerce, tá? Então, você vai ver no topo o volume de receita captada, quanto que foi faturamento. Tem alguns números que eles estão incompletos, mas beleza, você vai entender o racional por trás, tá? Isso tudo para a gente entender, por exemplo, como que tá o nosso projeto de fato, como que tá a evolução. Pô, a gente faturou mais, o que que aconteceu? Qual número variou? Então, é isso que vai performar, é para onde que nós vamos estar olhando, tá? Aqui você vai conseguir ver, por exemplo, ticket médio, né? Aqui também, investimento total, taxa de conversão, CPA de conta de anúncio. Você vai ter os investimentos aqui certinho também, ó, por exemplo, depois por canais, na hora que a gente começar a evoluir para outros canais. Acessos no site, acessos por mídia, acessos orgânico, percentual de sessão por canal, né? Quanto que nós estamos pagando por acesso, né? E o ROAS captado, por exemplo. Então, a gente vai evoluir um pouco o volume de números que nós vamos começar a olhar dentro da sua conta, tá? Para que a gente consiga construir receita, consiga construir escala, tá? Então, aqui a gente bate o olho, a gente já vê uma crescente de meses, né? Pode ser que esses números às vezes não batam 100%, tá? Mas a gente está puxando da plataforma e do Analytics, né? Fechou nessa receita aqui? Uhum. Beleza. Fechou? É uma pergunta. Ah, sim. Beleza. Então, Ítalo, particularmente, eu bato o olho, eu já vejo uma crescente, ó, tá vendo? Uhum. A gente sai de 41 para 46 para 61 mil reais. Aí, beleza. Aí você vê que eu dou um destaque para esse número aqui, eu dei um destaque, cresceu. Aí eu quero entender o que mudou desse mês para os outros para que a receita tenha crescido. Por quê? De agora em diante, beleza, eu cresci, eu quero entender o padrão do crescimento e eu quero entender as alavancas que fizeram o crescimento se manter. Porque nesse mês que está entrando, quando eu quero falar de planejamento com você, eu quero bater esse faturamento ou mais. E aí eu preciso que as métricas permaneçam, né? Então, beleza. Quando eu olho para o cenário, por exemplo, o que aconteceu aqui na minha leitura? Eu vou olhar aqui, na nossa taxa de conversão nos outros meses era 0,45, 0,50, a gente teve uma taxa de conversão de 0,85 esse mês. Ou seja, nós evoluímos taxa de conversão. Por quê? Volume de acessos, eu estava dando uma olhada aqui. Se você notar, por exemplo, a gente teve até menos acessos do que 2 meses atrás, só que a gente faturou mais. A gente teve tipo, quase 10 mil acessos a menos, só que a gente faturou mais porque a nossa taxa de conversão foi um pouco mais alta, tá? O ticket médio, ele tá bem parecido, né? Pelo que eu tava olhando. Então, o ticket médio nosso, ele ficou bem parecido, ó. 213, 241, 221. Então, o ticket médio não variou tanto assim, né? A métrica que mais variou, na minha percepção, foi a taxa de conversão, né? Então, beleza. Eu dei ênfase nessa taxa de conversão, que eu quero entender o que está acontecendo, os padrões que estão acontecendo. Por quê? Para mim, aqui a nossa taxa de conversão, ela estava baixa. Aqui, para mim, ela já começa a ficar um pouco aceitável, né, Levi? E o ideal nosso é, tipo, tentar chegar, por exemplo, em 1% e manter a taxa de conversão, porque daí a gente vai ter um tráfego mais saudável, por exemplo, tá? Beleza. Até aqui está comigo? Sim. Você já tinha olhado os números dessa maneira? Eu já tinha te mostrado alguma vez? Não lembro. Acho que não, né? Acho que dessa forma, não. Tá. O que você entende, tá? E-commerce, ele é uma matemática.
Então você vai ver a gente desconstruindo os números e aí eu quero o quê? Você, depois que a gente compartilhar tudo isso com você, você passe tempo nessa planilha, fique fuçando, fique entendendo ali se, por exemplo, se você entende, você tem alguma dúvida, porque de agora em diante ela vai nortear nós, tá bom? Tá bom. Beleza. Taxa de conversão. Aí na hora que você abrir, por exemplo, aqui, ó, isso daqui, ó, acompanhamento por canal, você vai ter certinho os mesmos números por canal. Então, quantos acessos eu tive no Meta Ads? Quantos acessos? Vamos, taxa de conversão que foi o que subiu. Qual que foi a minha taxa de conversão no Meta Ads? Qual que foi a minha taxa de conversão no Google Ads? Minha taxa de conversão do TikTok? Taxa de conversão, e-mail marketing e qualquer outro canal a gente vai conseguir puxar aqui para a gente entender a variação, tá? Como eu quero puxar, por exemplo, o mês de junho, dá uma olhada que a gente tem dia a dia, tá? Saber, pra gente ficar acompanhando, e você também. Isso aqui atualiza automaticamente, né, Levi? A gente puxa do Analytics e ele vai atualizando automaticamente todos os dias pra gente acompanhar esses números que eu tô te mostrando. Então, beleza. A receita captada aqui, ela não bateu tanto. Depois a gente pode dar uma olhada para entender o porquê não bateu, onde teve a diferença. Mas beleza. Qual que é o grande ponto? Para onde eu olhei? Eu abri o junho aqui e eu quis entender o quê? Qual que foi a nossa média de taxa de conversão em junho? Então, por exemplo, a gente... Opa, julho eu abri. Você abriu o julho. Aqui, ó. Eu quis ter uma noção qual que foi a nossa taxa de conversão em junho. Então você vê, ó, 0,22, 0,79, 0,43, 1,8. Aí você vê que a partir daqui a gente já começou a ficar uma taxa de conversão mais alta, ó. Tá vendo? E essa taxa de conversão mais alta, é natural que ela fez o quê com a nossa taxa de conversão do mês? Ela subiu a média. E aí, o que a gente precisa entender? Nos dias 4 até o dia 14, por exemplo, o que nós fizemos de diferente que fez a nossa taxa de conversão subir? Eu já tenho uma resposta, que talvez você vai ter também. Se eu não me engano, foi a ação do Dia dos Namorados, né? Isso. Então, perfeito. A ação do Dia dos Namorados fez com que a nossa taxa de conversão ficasse mais alta. Faz sentido? Isso é uma das coisas, tá? Porque a gente pegar aqui, ó, lá pro dia 17, a gente também teve uma taxa de conversão mais alta, foi um dia específico, ó. Você vê que, por exemplo, a taxa de conversão mais alta, a gente fatura um pouco mais, entendeu? Tipo, ó, no dia do lançamento, tá vendo? 3,32, 12 mil reais. 1,96, 3 mil reais. Tá vendo que as métricas, elas vão acompanhando? E aí, na hora que a gente cai a nossa taxa de conversão, a nossa média diária, ela cai também? Então, beleza. Deixa eu ver um negócio. Quando que a gente lançou a coleção Essência? Você lembra o dia? Foi dia 26 de junho. A Essência, ela não puxou tanta taxa de conversão assim. Teve uns- Não, é porque eu acho que também foi bem no dia do jogo que a gente lançou. Aí, Mas você pegar um dia depois, ó, tá vendo? 0,98, que é acima da média que nós temos, entendeu? sim. Mas beleza. Então, assim, aí é uma coisa, a gente acabou de observar um padrão. Ações na Palomec, tendenciosamente, nós vamos ter taxa de conversão mais alta. Então, beleza, o que minha cabeça já vai? Mês de julho, nós vamos ter que ter alguma ação. Seja ela qual for, a gente pode desenhar em conjunto, mas nós temos que ter uma ação. Porque o que está acontecendo? Antes, o que você vinha fazendo o quê? Seguindo um fluxo normal de diário. A gente vai vir fazendo esse fluxo diário, só que no meio de tudo isso, nós vamos inserir pequenas ações ou algumas ações um pouco maiores, para que a gente possa movimentar a base e fomentar esse movimento que é importante. Nós notamos que puxa a nossa taxa de conversão para cima, tá? Beleza. Você tá comigo? Sim. Tá. Beleza. Então, o primeiro ponto é esse. Então, a gente já precisa pensar em alguma ação, né? E aí eu vou ter que querer ouvir você, se tem alguma coisa planejada. Outro ponto. O que eu preciso te ouvir também? Qual que é a meta que você tá para esse mês? Vocês desenharam? Só para eu entender. E o que dúvidas, questões vão discutir? Então, na verdade, quando a gente começou no projeto, a meta era, tipo, 100 mil no site. Tá. Acho que não sei se é possível, né, para esse mês, mas a gente queria muito bater essa meta. Tá. Tô anotando. Beleza. A gente tá falando de 100 mil reais. Aí agora, Sabrina, o que a gente faz? A gente vai vir desconstruindo isso, tá? Antes de mais nada, isso aqui eu vou te enviar para você ter acesso também. Isso aqui é seu. Outra coisa que eu vou te enviar que você vai ter acesso é isso daqui, ó. Eu vou gerar um acesso para você hoje.
é o portal da WIG também, que tem os dados mais organizadinhos, que tem vários outros dados aqui, né? Você vai ver que eles acabam batendo um pouco ali com as ferramentas e com a planilha, mas é para ele ficar mais visual. Então, para você acompanhar também, eu vou te enviar isso aqui, né? Só para você ter uma noção, tudo isso que eu estou te mostrando são coisas que nós utilizamos internamente, tá? Então, é tudo que a gente vai te enviar para você acompanhar e ficar olhando para os dados, né? Beleza. Esse aqui eu vou te enviar também. Quando a gente fala de 100 mil reais, a gente vai ter que desconstruir, né, Levi? A gente vem pro... Aqui, ó, projeção de cenários. Você vai conseguir ter uma percepção de como que a gente vai construir essa receita com base em matemática. Então, esse aqui são os dados que nós fechamos em junho. E nosso investimento, a nossa receita, quantas visitas nós tivemos. E aí, beleza, a gente vai jogar aqui, ó. O que nós desejamos? 100 mil reais. 100 mil reais. Com o CPS atual, ticket médio atual, taxa de conversão atual, o que na teoria nós teríamos que investir, tá? Na teoria, né? Então a gente sairia, por exemplo, de um investimento, aqui ó, a gente sai de um investimento de 7 mil reais para um investimento de 12 mil reais. Para quê? Para basicamente a gente produzir esse volume de visitas aqui, ó. Porque a gente quer sair talvez de 33 mil visitas para 53 mil visitas. Nós estamos querendo produzir 20 mil pessoas a mais no nosso site, advindas, por exemplo, de tráfego pago. Isso não significa que necessariamente a gente vai fazer isso só por tráfego pago. É só para a gente começar a desconstruir a matemática, a gente entender os recursos necessários que a gente precisa para produzir essa receita de 100 mil reais, tá? E aí tem um ponto aqui a salientar. Essa taxa de conversão que a gente está batendo aqui de 0,83, se a gente voltar, por exemplo, voltar aqui no que está acontecendo, ela foi tipo esse mês, entendeu? Se a gente pegar a nossa média, por exemplo, a média nossa aqui, ela é uma média de taxa de conversão de 0,47. Então, se a gente vem, por exemplo, para cá, a projeção de cenários, e a gente joga aqui, ó, 0,47, você vai ver que esses números eles vão mudar. Tá vendo que a gente sai, por exemplo, de um investimento de 7 mil reais, numa taxa de conversão de 0,47 para 21 mil reais de investimento, e aí você vê que o nosso ROAS ele cai um pouco, entende? E aí o ponto é o seguinte, faz sentido a gente sair de um investimento de 7 mil reais para 21 mil reais para tentar bater os 100 mil? E isso é uma pergunta. O que você pensa em relação a isso, quando a gente olha para esses números? E aí eu quero que você fale para mim. Então, sobre a ação, né, que você falou que a taxa de conversão e tal. Eu e minha mãe, a gente estava conversando, a gente esperava fazer uma nova ação só na Black Friday, porque a gente tem esse receio, assim, tipo, de sujar a marca e tal, mas a gente pode pensar em outras formas também. Eu vejo outras lojas fazendo, tipo, uma aba, assim, de sale, sabe? Que eu acho que também daria certo porque esse mês em específico, os produtos que a gente colocou nessa ação, a gente abaixou muito o valor deles. Então, acho que, querendo ou não, isso influenciou também, né? Com certeza. Aí, sobre o investimento, na minha visão, eu prefiro ver outras formas de melhorar a taxa de conversão para a gente conseguir organizar assim de forma mais saudável, entendeu? Tá bom. Porque a vida de conversão de 0,47, igual você falou, é baixíssima. O normal, assim, é um e-commerce que 1,5, né? 1,3. E o nosso tá muito abaixo. Exato. Se fosse só um problema de investimento, tudo bem, mas eu acho que o problema maior tá na conversão. Concordo. Tem uma questão, tá? Por mais que vocês tenham diminuído, por exemplo, o preço, eu vou até dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu só olhar, cadê aqui o acompanhamento por canal? Taxa de conversão, ticket médio. O ticket caiu bastante. Você vê, né, Levi? Tipo, por exemplo, a gente sai de 283 para 195, 121, 90 reais. O pico nosso no dia do lançamento foi um ticket médio mais alto. Mas você vê aqui, ó, 2% aqui, ó, deu 97 reais de ticket.
Isso. né? E eu. Eu também, eu não acho que é ficar fazendo ação, até porque a marca de vocês, ela não comunica, ela não combina com isso, né, com essa questão. Eu concordo com você que a gente tem que ir por esse caminho de aumento de taxa de conversão. A gente tem que pensar em mais caminhos que taxa de conversão, cara. É a métrica mais difícil de mexer, né? Levi, com base nesses números aí, eu pergunto pra você, Levi, o que você pensa? Eu quero realmente a sua opinião. Boa, vamos lá. Primeiro ponto, Ítalo, CRO. Ainda não. Talvez seja minha voz falhando e não a chamada, tá? Ainda não. Tá. É um ponto que a gente pode puxar, tentar melhorar aí essa taxa de conversão. Mas para além disso, cara, ações comerciais, elas são essenciais hoje para qualquer tamanho de e-commerce. Então você precisa ter essa mentalidade. Hoje, para uma loja física, se você não movimentar, não gerar movimento, ela também não vai ter picos de vendas, não vai ter uma boa taxa de conversão, digamos assim. Então, vai um pouco além de só dar desconto. Né? A gente tem várias possibilidades de trabalhar que a gente possa fazer movimento sem que necessariamente desvalorize a percepção de valor dos produtos da própria marca. Então, eu trago a necessidade que sim de a gente realizar ações, mas que não necessariamente elas partam um preço baixo. Tem ações que a gente consegue, inclusive, elevar o ticket médio ao invés de diminuir. Quando tem Bitcoin adicionado, quando tem um desconto progressivo, então sim, vai ter uma necessidade de comprar 3, 4 peças, vai ter uma condição de ticket médio um pouco mais alta. E a gente pode clicar com essas ações, né, variando dentro do mês. Não digo também para fazer uma ação mês por mês de forma alguma, que eu gosto disso também. Todas as ações, elas são pontuais, elas têm escassez e elas têm um benefício maior para que aumente a taxa de conversão sem prejudicar a nossa margem e a nossa lucratividade. Então, assim, nós vamos conseguir chegar no 100 mil, vamos, mas eu acredito que nós vamos chegar bem mais rápido com ações e também com ações inteligentes, quando chegar de forma lucrativa. Então, eu trago aqui o ponto de fazer melhorias no site para melhora de conversão diretamente, bem como também as ações. Fora isso, pontos que a gente precisa validar, eu não sei se vocês já chegaram a testar isso, será uma questão de oferta e isca. Oferta e produto. Produtos e iscas que eles necessitam ali, diretamente uma profundidade maior, de uma facilidade de produção, reposição e que também sejam mais atrativos mediante aos produtos de ticket mais altos que a gente costuma ter dentro da marca. Então, o produto ISC ele é também um ponto necessário para que a gente venha para esse processo de escala. E se a gente não conseguir validar diretamente um produto como ISC, a gente precisa ter uma oferta como ISC. Qual que seria a diferença desses dois? O produto ele é individual. Então a gente tem, vamos supor, um vestido que ele é validado, que ele tem apenas variações de cor, teoria, profundidade e tweet múltiplo. Então, beleza. Isso é um produto ISO. Ele tem uma taxa de conversão mais alta do que os demais produtos. A oferta ISO, ela é diferente. Posso ter vários produtos dentro da mesma oferta, sendo que é uma oferta que ela converte muito bem. E aí eu posso dividir também por categoria. Um exemplo uma categoria de calças, vamos supor, a gente tem uma cliente que ela vendia muito calça. E ela fez uma oferta na categoria de calças, que era uma oferta permanente e que era a oferta do e-commerce dela. A gente conseguia 50% do faturamento do mês, tinha da oferta de calças. Então era a categoria de calças dela de 3, 4 vezes. Que era de forma constante, ela tinha o produto com uma margem boa e ficava o ticket médio de a faixa de R$300, R$350, ela conseguia escalar muito bem. Então a gente precisa definir melhora do site, para melhora de conversão. A gente precisa do caminho ofertas que não degradam o valor da marca. A gente precisa pensar em produto isca ou oferta isca. Então são os pontos aqui o caminho que a gente precisa trilhar para chegar nesse cenário de alcançar os 100 mil reais, vamos supor, com 8, 7. Esse seria um cenário bem mais atrativo do que somente aumentar o investimento. Faz sentido para ti, sabe? Sim, com certeza. Já tinham pensado em algum desses cenários? Já
ou das possibilidades, ou conhecimento sobre algo, sobre oferta, isso que é o Com a Wii a gente trouxe os combos, né? Que deu muito certo também pra marcar. Acho que o mais próximo do que você falou foi esse mesmo. A gente trouxe com os produtos mais vendidos, mais procurados da loja e montou combos. Um vestido com um macacão com a jardineira. Você já fez desconto progressivo alguma vez, Sabrina, ou não? Só que assim, não deu muito certo. Deu mais ou menos. Deu pouco, assim. E vai depender muito, né, o do ticket, da comissão, da comunicação da oferta também. Você fazer por fazer não vai colar, né? Se você olhar, cara, se a gente só mantém a taxa de conversão, se a gente acho que é o desafio, a gente mantém a taxa de conversão, a gente não teria que investir tipo, quase 20 mil reais a mais, é tipo 6 mil reais a mais pra produzir, tipo 40 mil reais a mais de receita, entendeu? Mas assim, sabe, no geral é uma construção daqui até lá, entendeu? O que eu acho é o seguinte, talvez a gente pode pensar, por exemplo, em 2 pequenas ações pra gente testar nesse próximo mês. Seja no desconto progressivo mais organizado, né? Na verdade, um desconto progressivo, tem mais alguma outra, Levi, que você imagina? Cara, brinde. Brinde. Nada valor. Então eu colocaria, por exemplo, o ticket dela tá em 224. O brinde a partir de 250. Depois que se a gente alcançar os 250, a gente vai o brinde a partir dos 300. Seria uma mais fácil, mas aí depois a gente pode trazer mais ideia também, sem problema. Você já trouxe algum brinde alguma vez, Sabrina, ou não? Não, mas eu já pensei em algo que combina assim, com a nossa loja. Tem um colar que a gente vende na loja física, que ele é tipo manual, assim. E tem muita cliente que vai na loja e fala assim, o colar é de brinco. E ele tem um valor assim, bom, né? Pra pessoa falar, não tá me dando qualquer coisa. Ele, por exemplo, é 40 reais. E a cliente fica com muita vontade de ter esse brinde e tal, só que a gente nunca fez essa oferta. Então eu já imaginei isso como um brinde que vocês gostariam, porque na loja tem muita procura. Qual o produto mais vendido? Da nossa loja tem a jardineira, o macacão e o vestido maia. Os 3, assim, mas acho que a que mais vende mesmo é a jardineira. Oferta em cima de vestido, talvez seja um amor pra ela também. Se dividir a oferta por categoria. Esses colares você tem quantos, Sabrina? Quantos? Tem muita, porque é uma mulher que faz pra gente. Ela até fica ali no mesmo shopping que a gente, aí ela encomenda por demanda, assim, tá acabando, ela vai lá e faz, mas ela entrega uns 50, 60 colares de uma vez. A gente pode pegar na minha casa, Tá. do joia. Essa questão de brinde eu gosto, tá, Levi? É bom. Agora já dá pra fazer. Mas eu penso aqui também pra condicionar oferta categoria, tá? Os panos jardineras tem um ticket um pouco mais baixo. Pra condicionar com brinde junto, talvez. A partir de 2, entendeu? Pra você ter mais uma variação do produto, da cor. Tá. Você acha que a gente dá pra definir algo depois, né? A gente tem que passar a ideia, ela tem que validar. Mas é tranquilo. O que você tá imaginando, por exemplo, de investimento para esse mês? Mesma coisa que a gente investiu esse mês? Como que tá isso na sua cabeça? Pra mim tá tranquilo, a gente é super cabeça aberta pro que você falar, a gente tá cabeça aberta mesmo. Tá, o que eu acho, tá? Eu não quero investir muito mais assim, muita coisa a mais, antes da gente estabilizar a taxa de conversão um pouco, né, Levi? Eu imagino a gente, tipo, condicionar um pouco a taxa de conversão, pelo menos uns 0,60, 0,70, e a gente começa a escalar, por exemplo, o orçamento, entendeu? Porque pra gente não torrar dinheiro. O que é válido a gente pensar aqui, né, do nosso lado? O IG. Primeiro, pensar ajustes de site,
e pensar talvez um calendário de ofertas para esse mês, que seja 2 ofertas diferentes de algo que nós estamos fazendo, para a gente fazer 2 pequenos movimentos e a gente ver se no final a gente manter a nossa taxa de conversão na média daquilo que a gente tá querendo ali. Esse mês, pelo menos, eu queria, tipo, pelo menos bater o que a gente fez no mês passado. Pelo menos isso. Se a gente fechar o mês com 0,83, por exemplo, de taxa de conversão, significa, na teoria, que a gente vai faturar, na teoria, a mesma coisa, né? Então, pelo menos para mim, nesse mês é isso. E aí a gente testa ajuste de taxa de conversão, testa uma oferta para a gente vir, por exemplo, no próximo mês, escalando o orçamento, né? É o que eu penso, escalando o orçamento e ver como que o e-commerce começa a se comportar à medida que a gente colocar mais orçamento nele, para ver se ele responde. Minha cabeça está voltada para isso. Sim. Não sei você. Não, eu também concordo com tudo. É um pouquinho mais prudente, né? Beleza. Tranquilo. O que eu e o Levi vai fazer? Vamos definir talvez 2 a 3 possíveis ofertas e ações que a gente pode fazer. A gente manda para sua aprovação. E aí depois disso eu vou olhar o site para ver pequenos ajustes que nós podemos fazer no site atual, tá? E aí eu vou te enviando isso pra gente ir ajustando e tentar evoluir essa taxa de conversão. Tá bom? Tá bom. A planilha eu também vou te enviar. Planilha, o portal que eu te mostrei. Depois você me confirma se você conseguiu acessar tudo. Beleza? Sobre o gerenciador, hoje nós não vai falar nada, né? Pode falar. O que você quer ter alguma coisa pra falar? Não, é porque assim, eu fico agoniada vendo ruas baixo daquele jeito. Então faz muito tempo aí eu fico, meu Deus do céu, tem que fazer alguma coisa. Ticket médio, taxa de conversão. Então, as ruas, chega a pouco você só fez uma. Onde que tá o Ruas Baixo? Os 2 últimos anúncios. Peraí, deixa eu abrir. Precisa realmente deixar com o vídeo lá no site. Então, é natural que o problema aconteça. Com o banner ou sem banner. Esse aqui A partir desse momento, e esse. trabalhar o e-commerce, a comunicação e você Peraí, que eu não tô te ouvindo. vai começar a mandar mais pessoas para o e-commerce. Então vai começar a chegar nas sessões aí do site. Chegando mais sessões do site, aí a possibilidade de conversão para mim dele. Dependendo bem do nariz, isso fica, cara, 15 dias no site. Você não tá com um Ruas Baixo, sabia? Tá um Ruas 7. Pessoas pro site para fazer uma vez. Não. No caso do sítio, a taxa de conversão você já vai embaixo, porque vocês não imaginam que você tiveram 100 pessoas. Isso aí foi É o mês passado, né? Mês passado inteiro. tá, de junho. Assim, deixa eu abrir aqui o meu. Abre só. Uns 7 dias, 8, pra ver se muda muito. Mas vai variar, né? O importante é no período maior também. Os últimos 7 dias ele baixou, mano. Foi pra 388. Aí que é importante, só a gente analisar se tá congruente para produtos com gatilho, tá? E vai baixando assim, gerar aquela. Foi da última semana mesmo que eu tava vendo. Tô vendo aqui, tá? Sem darem moral. Nossa, porque dia 28 que foi pra 1. Depois dia 31. Aí esses 2 dias baixou muito. Dia 28 e dia 30. Pra você olhar aqui, ó. Só noção. Dia 28, 30 e dia 1. Ó, dá uma olhada. 28, 2,38. Dia 28, 1, eu falei. 1,8 dia. Opa, como é que eu vou? Dia 30. Talvez vocês não funcionários aprendem por conta disso. Como vocês não têm no site, no principal canal de vocês não mandam pessoas. E dia Então, vai ser 1, no caso foi ontem. Então, a análise aí, ó, ela é voltada. Dia 1 ontem já meio que normalizou, sabe? Hoje também tá meio dentro, assim, mas ele tá variando muito nessa última semana. Qualquer coisa que esteja rolando, basicamente. Parte de produto. Parte de produto é muito importante aí. Deixa eu ver o negócio. Todas as informações. E o botão de contato aqui. Aqui é a otimização. Sem precisar
escolar, seja desktop ou seja mobile. Até tinha esse escolar, pessoa de comprar. Isso tudo é sobre isso aqui, tudo é sobre jornada de compra, tá, cara? Gente, isso do apanhar muito e vai aprender essas coisas aqui. Então, a gente já vai analisar a cada 15 dias para trazer todos esses pontos para vocês. Então, vamos trazer aí para vocês façam tudo isso a partir de agora. Coloca os valores, volta tudo isso, melhora a exposição. Vai ser um teste de produto. A gente é muito tudo isso. Achou muito, né? Vai nos anúncios dele. Esse a grade dele tá bom. Ele é permitido, cara. Se chega, você tem que para todas as pessoas, você tá o dono da média do mercado, você consegue. Verdade. Então, essa é uma coisa que a gente tá. Olha só que você como isso aqui. Se tiver com a marca da gente, o nome da marca Chua, já vou pra cá, que é da marca. Elas investem R$60 milhões. Sim, velho. 350 mil reais pra Deve ter mudado alguma coisa no link de direcionamento. Desce um pouquinho. elas estavam satisfeitas porque elas já tiveram um calor dia. Tá aí o link aí embaixo. Que é o vídeo. Nas perguntas que eu fiz pra ela, qual é a taxa de conclusão do curso de vocês? Ela perguntou lá, a taxa de conclusão do curso está meio. Mudou alguma coisinha ali. Tá mandando pra categoria. Se tiver alguma alteração e mudar o link, aí ele puxa o link errado. Mas tá a pesquisa ali, ó, mas não tá funcionando bem. Oversight. Fazer o link. Só em fazer o link. Só que se vocês estivessem na média de taxa de conversão, vocês pegam o IA de 700. Às vezes altera alguma edição do site, que muda o link. Esse aqui, né? Cadê ele? Esse aqui, né? Saber. É a calça, é porque, igual eu te falei, é a calça e a camisa, só que eu acho que esse link aí, ele mudou mesmo. Se produtos esgotados, sabe? É melhor comprar, tá? Uhum. É esse aqui? É a calça. Pega o link direto, então. Melhor, tipo, volume grotesco que tinha no site, tá? Aí você não decidiu olhando pro site, desenganado, mandando pra elas, Esperar o que vai dar. cara, isso aí tem que esse meio de 0,5% para 0,8%. Isso levou a um de café para A gente tem que ter cuidado com esses anúncios que apresentam um conjunto, né? Porque às vezes a gente não consegue fazer um direcionamento ideal. Aí é bom falar de específico. Quando for gravar um criativo, tem esse ponto de atenção. Ó, eu já ajustei aqui, Sabrina, esse detalhe dessa campanha que tá mais caro nos últimos 7 dias. Vamos acompanhar como que vai ser com esse link novo. O que é interessante também, chegou produto novo, como que tá isso? A coleção é essência. Ah, tá. A gente tá pensando já em um lançamento pra semana que vem. Só que ainda não tem data, a gente queria mais ou menos ali no 5º dia útil. Mas aí a gente vai ver a data certinho, te aviso. Tá bom. Fechou. Eu já ajustei aqui, agora a gente vai acompanhar mais de perto isso daqui, tá? Tá bom. Essa questão dos links aqui. Ah, vou tirar o link dessa conta. Agora já era. Agora tá na mão do Levi. Tá na mão do Levi. O BO é dele, Sabrina. O BO é dele agora. Sim. Fechou? Fechou, então. Tem mais algum ponto? Não, por enquanto não. E você, Levi? Tranquilo, cara. Só mandar as ações pra ela aí, pra ela validar. Fechou. A gente vai se comunicando lá no grupo. Prazer. Tá bom. Obrigado, viu? Valeu. Tchau, tchau. Foi igual, assim, Tchau.